Que palhaçada é essa? Se o SBT demorou horas para noticiar o falecimento do próprio dono do baú, a gente que é só a gente, né? Como que não ia demorar 2 semanas para montar um roteiro e falar um pouquinho sobre isso? Aos 93 anos de idade, Senhor Abravanel, para todo mundo, Silvio Santos era um personagem conhecido e admirado por várias e várias gerações. Uma figura muito polêmica, é verdade, em diversos momentos da história, inclusive em seus últimos anos na televisão, quando já não tinha mais tanto filtro para suas piadas, por vezes ecoando desrespeitosas e ofensivas. Afinal, o que podemos aprender com Silvio Santos, o rei da televisão? Olá, nossos colegas de trabalho! Esse é o canal do Casal Mais Leve. Aqui falamos sobre tudo que possa tornar a sua vida muito mais leve. Mas o que o Silvio Santos tem a ver com leveza? Até porque ele, sem dúvidas, cometeu muitos erros, como manter uma relação muito próxima com a ditadura militar, assédio, racismo, gordofobia. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, roda o peão e se inscreve aí e já solta o aviãozinho no botão de curtir para não esquecer. Antes de mais nada, é importante entender que nós não podemos passar pano para os erros cometidos pelas pessoas, mesmo que nós admiremos. Portanto, esse vídeo não se trata de beatificar o Silvio. Afinal, apesar do sobrenome artístico, ele não era nenhum santo. Por outro lado, nós também não podemos descartar toda uma história repleta de ações positivas e de grandes frutos, para focar exclusivamente, somente, nos erros cometidos por ele. Tirando Jesus Cristo, que nós acreditamos que era perfeito, todos os personagens da história desse mundo, desde Adão e Eva até o último ser humano que pisar nesse palco chamado Terra, erraram e vão errar muito. Se o Silvio Santos errou, Lombardi, eu com 36 anos, já cometi tantos erros, eu já tive tantos arrependimentos. Você imagina um cara que viveu até os 93. Acrescenta aí ao jogo dos pontinhos. Bilionário, com uma família imensa, milhares de colaboradores, sócios, contratados, fornecedores, uma fama gigantesca e que ainda por cima foi criado em uma época sob uma cultura com muito menos preocupações com preconceitos do que nós hoje. Então, lógico que até os últimos dias da vida dele aqui, ele percorreu uma estrada cheia de erros. E quem nunca errou, que atire a primeira nota. Porque eu, com certeza, nessa terra, ainda vou pedir para pular muito. Vou pedir muita ajuda aos universitários e vou dar muita resposta errada! Quem nesse mundo sabe sempre qual é a música certa dessa vida? Mas é possível eu absorver e aprender muitas coisas boas, importantes e enriquecedoras vindas de pessoas que foram e são tão relevantes. Vou te contar uma história bem pesada que até passou no Linha Direta. Era um poderoso militar. E aí um dia ele olhou para uma linda mulher. Ele entendeu que deveria ficar com ela e ficou. O problema é que ela era casada. Mas teve um outro probleminha também. O marido dela era o braço direito dele. Fechamento. Parceiro. Brabo, né? E aí, para ele pagar de bom moço e ninguém ficar sabendo o que ele tinha feito, vocês sabem o que mais ele fez? Já que o que os olhos não veem, o coração não sente, ele mandou esse amigo para dentro de uma comunidade numa guerra contra os traficantes, tirou todos os militares de lá e deixou o amigo para morrer sozinho. Para mim, essa é uma das maiores atrocidades de todos os tempos. Imagina você pegar a mulher do teu amigo, deixar ele lá para morrer na mão dos inimigos, só para você não ser descoberto no teu erro. Esse cara certamente não tinha nenhum temor a Deus e era de uma péssima índole. Acontece que essa é uma parte terrível de muitas outras da incrível história do homem que recebeu do próprio céu o título de homem segundo o coração de Deus. Ele foi nada mais, nada menos do que o rei Davi. E eu poderia passar aqui falando de todos os erros descritos na Bíblia, registrados do rei Davi. Como, por exemplo, ser um péssimo pai, um péssimo administrador da sua casa,
Em algumas horas, um rei sanguinário, em outras, um rei frouxo. Se Davi tivesse sofrido pena de morte, ou prisão perpétua, ou apedrejamento pelos erros que ele cometeu, digamos ali que logo no momento que ele adulterou com a Betseba e matou Urias, seu filho Natã não teria nascido. Logo, Maria não teria nascido e não teria gerado Jesus. Davi foi o maior rei que Israel já teve. E mesmo em meio a tantos erros, o legado dele foi muito maior. Ninguém depois dele conquistou o título de maior rei. Ninguém tirou dele o status de homem segundo o coração de Deus. Porque ele conseguia sempre voltar para Deus quando convencido de seus pecados. Ao que se aponta, Silvio Santos teve relações muito estreitas com a ditadura militar. Inclusive, ele recebeu a concessão para ter direito ao SBT durante o período de ditadura. A concessão começou ali no governo de Ernesto Geisel e saiu, em definitivo, no governo de João Figueiredo. E o Silvio Santos até criou um programa chamado A Semana do Presidente, que servia somente para aumentar a popularidade do governo. Só que é bem verdade também que o programa ficou no ar até o governo de Fernando Henrique Cardoso, não se restringindo apenas ao período militar. Ele, na verdade, apoiou todos os governos e, como palavras dele, abre aspas, eu sou um concessionário, um office boy de luxo do governo. Faço aqui o que posso para ajudar o país e respeito o presidente, qualquer que seja o regime. Já mais velho, muitas de suas até então piadas e brincadeiras perderam o filtro. Ou talvez passaram a acontecer numa época em que começamos a entender melhor o que é correto ou não, o que é dever nosso e o que é direito dos outros. E grande parte das abordagens dele não eram mais consideradas como piadas, como há muito tempo atrás. Coisas que ele falou hoje passam realmente a soar como preconceito. Como no Teleton de 2016, foi marcado por uma sucessão de gafes. Num quadro com mulheres plus size, primeiro, ele se dirigiu à única candidata negra com as seguintes palavras. Muito graciosa você, embora você sendo a única negra entre as brancas, mas é bonita. Na sequência, ele perguntou o peso dela, que era 120 quilos. E ele disse, 120 quilos também é fogo, hein? Você come muito? A pessoa que casar contigo vai ter 2 prazeres. Na hora do bem bom e outra na hora que você sair de cima. Uma das moças disse então, a gente trabalha com representatividade para que as mulheres se aceitem do jeito que elas são. E ele retrucou, não. Não vão nessa de ficar gorda desse jeito, não. Não. Gorda não. Mas, paradoxalmente aos preconceitos, ele foi o primeiro homem da TV que abriu as portas para drag queens e travestis, que valorizava tanto o público feminino a ponto de seu auditório ser composto apenas por suas colegas de trabalho. Também investia na carreira de muitas mulheres e valorizava a participação das crianças, quando ninguém fazia. Vale lembrar que há 10, 15 anos, em nossa sociedade, não existia com tanta força o que hoje nós chamamos de politicamente correto. Aparentemente, não havia nada de errado em fazer piadas gordofóbicas, xenofóbicas, sobretudo com portugueses e japoneses, com negros, indígenas, homossexuais, louras, mulheres. Silvio Santos, como tantos outros de seu tempo, foi fruto de uma cultura machista, racista, xenofóbica, homofóbica, gordofóbica. E nós não queremos defender, pois ele não só parou no tempo do que lhe foi ensinado, como evoluiu isso exponencialmente em tempos de redes sociais. Afinal, todas essas frases dele estão eternizadas nas mídias e plataformas de conteúdo para quem quiser ver. Outro ponto, bastante contestado e até atacado sobre a vida do Cenoura Bravanel, é o de ele ter sido pobre. E nem que camelô era sua atividade exclusiva de sustento. Fato é que, independente de ter sido para sobrevivência, ou para ajudar a família, ou ainda que fosse um hobby, o inegável aqui é que ele tinha um grande dom da comunicação, fundamental em todas as suas vendas, em todas as suas conquistas. Outro ponto indiscutível é que ele foi responsável pelo próprio sucesso. Temente a Deus, foi corajoso, lutador, persistente, ousado e vitorioso. Construiu um império
empregou milhares e milhares de pessoas no decorrer de tantas décadas, descobriu centenas de talento, criou estrelas, se importou com questões atípicas para a época, como não abrir mão de uma programação exclusiva para as crianças, trazendo grandes atrações como Pica-Pau, Tom e Jerry, Chaves, Chapolin, Bom Dia e Companhia, Passa ou Repassa, Mundo Animal e muitos desenhos animados que marcaram o dia de muita gente. É normal que em toda homenagem, geralmente só se fale das coisas boas de alguém, mas nunca na vida eu assisti uma homenagem como a feita a Silvio Santos. Diversas emissoras de TV dedicaram espaço da programação por vários dias para falar da vida do maior comunicador que já existiu na história da televisão do Brasil. Todos exaltavam seu carisma, sua alegria, sua responsabilidade, compromisso, trabalho duro, principalmente de se tratar de um homem de palavra. Muitos julgam pelos erros que ele cometeu, alegando várias coisas como verdades absolutas para invalidar os seus méritos ou diminuir o esforço do trabalho que teve durante toda a vida. Muitos o criticam por construir um império às custas de métodos duvidosos, como a venda de títulos de capitalização. Outros argumentam que se vendeu uma falsa história de pobreza na adolescência, enquanto ele, na verdade, era de família rica. O que volto a dizer, não é possível comprovar. Outros ainda se fortalecem na parte dos preconceitos demonstrados por ele publicamente, para invalidar o seu caráter, os seus feitos. Mas a verdade é, e me atrevo a dizer, sem medo, que todos os erros de Silvio Santos não são capazes de anular a sua importância na história. A mudança na vida de milhares e milhares de famílias, direta ou indiretamente. O impacto dele no mundo onde ele viveu. Assim como todos os erros de Davi não foram e não são capazes de anular todos os seus grandes feitos. E você? Você é dos que passa pano e minimiza todas as coisas erradas quando você admira alguém por conta dos acertos existentes? É coerente e sabe separar as coisas? Ou você é daqueles que critica tudo e todos? Se for esse o caso, que impacto você está tendo na vida de quem te cerca? Que mudanças tem ajudado a fazer no mundo através da vida de alguém? Silvio Santos, gostemos nós ou não, deixou um legado. E você, qual será o seu legado? Como disse Silvio Santos, o bem sempre vence o mal. Mesmo que essa vida termine no pó, não teríamos razão para viver se o mal vencesse. Enquanto existe vida, existe chance para fazer melhor. Abramos a porta da esperança, para que mais e mais pessoas tenham uma vida digna, justa e feliz. E no lugar de espalhar o mal, reforçar julgamento e combater erro com mais erros, vamos dedicar mais tempo a sorrir e cantar. Lá, 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 lá.